9 sinais de que você está passando pela puberdade. Acne, crushes, mudanças esmagadoras de humor. Isso mesmo, estou falando sobre a puberdade. Como se crescer não fosse difícil o suficiente, quando se aproxima da idade adulta, você tem toneladas de coisas estranhas e embaraçosas para enfrentar no dia a dia. Mas não se preocupe, quanto mais você souber sobre as mudanças em seu corpo, mais fácil será lidar com isso. Então pegue um creme anti-acne e faça anotações, porque essas coisas podem ser seriamente desafiadoras. Embora existam algumas pequenas diferenças, meninos e meninas passam pela puberdade uma hora ou outra. Impressionante! Tipo, para meninas, a puberdade geralmente chega entre 10 e 14 anos. Os meninos podem esperar por essa grande mudança mais perto dos seus 12 ou 16. É claro que a composição genética e fatores ambientais é que vão ditar exatamente quando você começará essa fase. Garotas. 1. Alterações físicas. Uma das primeiras coisas que as garotas podem notar ao passar pela puberdade é a mudança no corpo, em particular a área entre o tronco e a cabeça. Sim, estou falando dos seios, mamas, peitos, airbags. Você escolhe o nome. As meninas notarão que o peito delas começa a se formar quando a puberdade começa, mas não é necessariamente um processo rápido. Essa parte do corpo muda ao longo de um período de tempo mais longo e nem sempre está completamente desenvolvida aos 19 anos de idade. Mas, honestamente, não há duas garotas iguais. O desenvolvimento e a velocidade com que ocorrem dependem de cada garota individualmente. Se você está preocupada com a atenção em relação ao seu peito, use sutiã, mesmo que seja um sutiã de treinamento. Dessa forma, você pode manter tudo privado durante a aula de ginástica. Você também pode notar que seus quadris parecem estar crescendo. Eles parecem mais largos do que antes. De repente, você tem uma forma mais curvilínea do que quando era criança. O aumento dos quadris é a maneira de o seu corpo se transformar em uma mulher que será capaz de gerar filhos um dia. Mas não se preocupe com as mudanças de sua forma. Peça a sua mãe ou pai para levá-la às compras, pois você pode precisar de um novo jeans. 2. Pelos. Neste momento, as meninas também podem perceber que estão crescendo mais pelos em seus corpos, como debaixo dos braços, nas pernas e lá embaixo. Se isso faz você se sentir desconfortável, pergunte a uma mulher em quem você confia sobre as opções para cortá-los. Garotos. 1. Surto de crescimento. Ei, garoto, sentindo-se por fora? Não se preocupe, você também passa por muitas mudanças, graças a um novo hormônio chamado testosterona. Mas suas mudanças tendem a ocorrer um pouco depois das meninas. Se você fica imaginando quando vai alcançar as garotas altas que vê na escola, não se preocupe, acontecerá logo. Entre os 12 e os 14 anos de idade, os rapazes começam seu crescimento principal e podem esperar um aumento de aproximadamente 8 a 30 centímetros. Mas antes de você sair em busca de uma carreira na NBA, lembre-se de que nem todos os caras ficarão super altos. Claro, isso depende da sua genética. Desculpem, rapazes. Mudanças de voz e pelos. Os garotos também devem esperar que outras coisas estranhas e embaraçosas aconteçam durante a puberdade. Por volta dos 14 ou 15 anos, eles notarão que suas vozes ficarão mais graves e, às vezes, falham, causando um som de taquara rachada. Embora isso possa fazer as pessoas rirem, essa mudança na sua voz é totalmente esperada. Você também pode perceber um aumento na garganta, tornando-a mais pronunciada. É o chamado pomo de Adão. E da mesma forma que as garotas, os rapazes também notarão um aumento de pelos no corpo, inclusive em seus rostos. Ó, ei, bigode! Enquanto meninos e meninas têm diferentes sinais de puberdade para lidar, há outros sintomas que ambos os gêneros experimentam, e eles podem ser igualmente embaraçosos. 1. Acne. Uma mudança súbita nos níveis hormonais pode causar estragos em sua pele, causando erupções tanto no rosto quanto no corpo. E enquanto você está a caminho da escola com uma espinha enorme na testa e reclamando da sua aparência, saiba que todo mundo fica com espinhas e é preciso ser compreensivo sobre isso. Se você está especialmente preocupado com isso, há um exercício preventivo que pode fazer para manter sua pele saudável. Comece puxando suavemente a pele abaixo dos olhos para baixo com as pontas dos dedos. Agora feche os olhos e conte até 6. Fazer este exercício nos músculos sublabiais e frontais do seu rosto algumas vezes, todos os dias, ajuda o sangue a circular e dá à pele um brilho saudável, que pode fazer maravilhas por ela.
Além deste exercício, marque uma visita a um dermatologista para explorar outros métodos de prevenção da acne. 2. Novo odor corporal. Enquanto alguns chamam de espírito adolescente, esse cheiro que atinge o nariz em torno da puberdade é chamado de odor corporal. Este novo aroma pode ser embaraçoso, mas é completamente normal em meninos e meninas. Se você perceber que suas axilas estão cheirando mais do que o normal, como em um dia quente ou depois de praticar esportes, é hora de começar a usar um antitranspirante ou um desodorante. Existem diferentes tipos de desodorantes, gel, pó e até spray. Tudo depende do que for mais confortável para você usar. 3. Crushes. Enquanto muitos dos meninos ou meninas da sua turma pareciam irritantes ou grosseiros antes, eles podem parecer muito atraentes agora. Não se preocupe, esses sentimentos são totalmente normais e você se acostumará com eles ao longo do tempo. Na medida que você se torna adulto, desenvolve paixões pelas pessoas, até mesmo aquelas que uma vez pareciam grosseiras e irritantes. No início, esses sentimentos são difíceis de lidar e a ideia de ser rejeitado por seu crush é insuportável. Mas você vai pegar o jeito das coisas ao longo do tempo e se sentir mais confortável para expressar seus sentimentos para as pessoas das quais gosta. Apenas lembre-se de que, embora você tenha necessidade de sair com seu crush e outros novos amigos, é sempre bom dizer quando algo lhe faz sentir desconfortável. Trata-se do seu corpo e é você que manda. 4. Alterações de humor. Sentindo-se particularmente irritado por não conseguir participar da peça da escola? Seu horário de volta para casa está te perturbando? Não, você não está ficando louco. Sua nova onda de hormônios está modificando seu humor. Essas mudanças podem fazer com que você se sinta irritado, deprimido e até mesmo rebelde. Desculpem mamãe e papai. Isso acontece porque você está começando a explorar quem você realmente é e o que realmente quer na vida. Todo esse pensamento e descoberta o leva a ser mais independente do que nunca. E tudo bem. É divertido experimentar coisas novas e aprender sobre o mundo. Apenas seja razoável. Não se coloque em situações perigosas simplesmente por curiosidade. Mantenha sua cabeça bem centrada em seus ombros. 5. Conversar sobre isso. É fácil assistir a este vídeo sobre a puberdade e toda a sua glória, mas na verdade passar por isso é uma história totalmente diferente. Algumas coisas podem parecer difíceis e até assustadoras. Por isso é sempre uma boa ideia encontrar alguém com quem conversar sobre as mudanças pelas quais você está passando. Conselheiros escolares são uma ótima escolha, e também irmãos ou familiares nos quais você pode confiar podem ser incrivelmente úteis. Se você gosta de manter seus sentimentos para si mesmo, isso pode ser ok também. Tente encontrar uma saída criativa para expressá-los. Talvez você possa escrever seu próprio romance. Ou quem sabe, tenha um talento especial para desenhar e queira criar sua própria história em quadrinhos. Mesmo algo tão simples como escrever um diário todas as noites pode realmente ajudar a mantê-lo focado e a organizar seus pensamentos. Lembre-se que a puberdade não dura para sempre. Obrigado, Senhor! Nem sempre será estranho falar com seu crush ou comprar sutiãs com sua mãe. Vai passar e você vai se tornar o adulto incrível que um dia desejou. Então, relaxe e aproveite a jornada. Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é conto. Módulo 3, páginas 36 a 42. Vamos lá? Capítulo 8, páginas 36 e 37. Que fase, minha gente, que fase, né? Ai, viram aí o vídeo, quantas mudanças é que vocês passam por isso, eu passei, tá? Sobrevivi, olha só. Os pais de vocês sobreviveram, olha quanta gente passou pelo que vocês estão passando e ninguém morreu por conta disso. Muito pelo contrário, a gente aprendeu e aprendeu muito com essa fase. Essa é uma fase de muitas descobertas e de muitas emoções. Vamos definir assim, com muitas emoções. Observem a imagem aí. Não é fácil ser adolescente. Nessa fase da vida, passamos por diversas mudanças físicas, emocionais e sociais, e esse é um momento muito importante para qualquer pessoa, pois é o período em que começamos a descobrir quem somos e também nosso papel na sociedade. Para você, o que é adolescência?
Você já passou por alguma dificuldade relacionada ao período da adolescência? Que diferenças você acha que existem entre as crianças, ser adolescente e ser adulto? Ser criança, ser adolescente, ser adulto, qual é a diferença dessas fases? Bom, nós vamos ler então hoje um conto que fala em que os personagens estão passando por essa fase. Vamos lá. Vamos então para a leitura do texto 1. No conto a seguir, você vai ler a história de Pitu, um garoto muito tímido que vive uma experiência típica da adolescência. Analisando o título do texto, O Bilhete do Amor, que experiência você acha que será relatado? Você já passou por situações semelhantes? Em sua opinião, que consequências uma experiência como essa pode acarretar à vida de uma pessoa? Então, assuntos aí para a gente comentar na aula ao vivo. O bilhete de amor. Vamos à leitura então do texto. Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso, não mostrou para ninguém. De vez em quando mordia-lhe uma curiosidade grande, uma vontade de reler para ter certeza. Era uma revelação que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim, pelo contrário. Ele estava com vontade de olhar para trás, para as últimas carteiras e procurar uma resposta com o olhar. Era um tímido e não se encorajava. A professora explicava no mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, nem fazendo perguntas, só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas. Só não se saía muito bem quando se tratava de fazer contas de números fracionários. A professora mesmo dizia-lhe que em português é a matéria de leitura e entendimento ele se saía bem, mas nos cálculos tinha dificuldades. Agora estava distante, pensava em poesias românticas, em música sentimental, estava meio perdido nos pensamentos confusos, o bilhete queimando no bolso. Eu vou deixar essa última frase, última parte do texto, esse último parágrafo aí, para vocês terminarem a leitura. Não vou ler o texto todo, não. Então, continuem a leitura do texto. Esse texto é do escritor chamado Elias José, que nasceu em 1936 e morreu em 2008. Ele dedicou a sua vida em produções literárias e ultrapassou mais de 60 títulos publicados. Enquanto docente, ele foi professor, né? Ele lecionou aulas de literatura brasileira, e também foi escritor, destacou-se em obras infanto-juvenis, ganhando vários prêmios literários no Brasil e no exterior. Muitos dos seus contos e poemas já foram publicados em outros países, como Itália, México, Argentina e Nicarágua, Estados Unidos, Polônia, enfim, vendendo mais de 1 milhão de livros infanto-juvenis. Então, terminem a história, só vou ler uma parte. Bom, gente, agora vamos para a interpretação. Tem 3 perguntinhas de interpretação oral que eu vou ler durante a nossa aula ao vivo, ok? Então, vou explicar o que vocês vão responder aí nas atividades da interpretação escrita. O texto lido é um conto e, por isso, apresenta elementos narrativos que ajudam a construir a história e passar a mensagem pretendida. Responda às questões a seguir com alguns desses elementos. Letra A. Quem são os personagens principais? B. Quando os eventos ocorrem? C. Em que local os fatos acontecem? D. Resumidamente, como é o enredo do conto? Então, esse exercício, ele vai tratar da estrutura do texto em si. Então, qual é essa estrutura? Os personagens, o tempo, o espaço e o enredo. Ok? 2. Em um texto narrativo, caso do conto lido, a história pode ser contada por um narrador observador, ou seja,
o que observa e narra os fatos sem participar deles, ou por um narrador personagem, isto é, o que narra a participação narra e participa da história. Né? Ele é um personagem da história, também um narrador. Esse conto que a gente leu, a que tipo de narrador conta essa história? E explique. Será que é um narrador observador ou um narrador personagem? Respondam e explique o porquê que ele é um desses narradores. B. Caso esse texto apresentasse outro tipo de narrador, o que mudaria com relação aos fatos narrados na história? Então, percebam que o que vai mudar? Se a gente tem um narrador que é observador, ele vai contar só o que ele viu. Se ele é um narrador personagem, ele vai contar a história que ele viu, que ele vivenciou e a partir da sua própria perspectiva. O narrador observador, ele observa o todo, ele conta o que ele viu num todo. Então, preste atenção que aí é que vai estar a chave para a diferença nesse exercício. Na atividade 3, o conto gira em torno do personagem Pitu, que ao entrar na sala de aula, depara-se com um bilhete embaixo de sua carteira. Letra A. Qual era o conteúdo desse bilhete? B. Pitu correspondia ao interesse de Marina? Explique. Então, olha só, tem informações que já estão no trecho que eu li, mas tem informação no trecho que eu não li. Então, é importante ler o texto inteiro. Letra B. Pitu corresponde... já li. 4. Releia o texto observando o comportamento de Pitu ao receber o bilhete. Esse está lá no trecho que eu li. Letra A. Quais características do menino ficaram evidentes? Letra B. O que o comportamento dele revela? Letra C. De que modo a atitude dos personagens está relacionada com a fase da adolescência? Lembra que nós falamos lá desde o vídeo inicial dessa aula sobre adolescência. Atividade 5. O enredo do conto apresenta introdução, conflito, clímax e desfecho. Aqui no livro ele vai tratar como introdução, eu trato como apresentação, tá? Mas é a mesma coisa. Introdução, conflito, clímax e desfecho. Sabendo disso, enumere as situações descritas abaixo de acordo com a ordem que elas acontecem na narrativa. Então, vocês precisam ter lido o texto completo e observarem que cada trecho aí, cada parágrafo vai corresponder a uma parte da narrativa. Então, vai ordenar de 1 a 4. São 4 fases aí, certo? Então, vamos para a próxima página. Na atividade 6, vocês vão assinalar com V ou F para verdadeiro ou falso nas seguintes afirmativas que aparecem aí. E na atividade 7, vocês vão reler um trecho e vão assinalar as alternativas de acordo com as palavras que estão destacadas aí no texto. Mal, bem e bem. Assinale a alternativa com a palavra que com as palavras correspondentes aos antônimos de bem e mal, destacados no trecho que você leu em sua respectiva ordem. Então, lembrando, gente, mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom. Mal com U e bom são adjetivos, certo? Pertencem à classe dos adjetivos, mal com U e bem. E mal com L e bem são advérbios. Então, mal com L e bem são advérbios. É outra classe gramatical. Então, qual é que vai corresponder, qual alternativa vai corresponder ao antônimo? O que é antônimo? É o contrário, ou é o sentido oposto do que está ali no texto. E, para finalizar, o que é conto, né? Então, aí tem a definição de conto. Eu fiz um resuminho aqui, olha só. Conto é uma narrativa curta, com poucos personagens, com uma situação inicial, que é uma apresentação, que também é chamada aí de introdução, um conflito, um clímax e o desfecho. O conflito também é chamado de enredo. Bom,
Bom momento para a palavra-chave, narrador. Todo texto narrativo tem o quê? Um narrador. Então, é a nossa palavra-chave de hoje. Foi! Agora eu me despeço de vocês. Envie as atividades no Google Classroom e nos vemos na próxima aula para a correção dessas atividades. Qualquer dúvida, me chama, manda mensagem. Tô online, gente. Beijão, bom final de semana. Tchau, tchau.